Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos vivendo mais um mistério glorioso. Na recitação do Santo Rosário, dos mistérios gloriosos, o segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus aos céus. O que significa esta solenidade? Nós acabávamos de celebrar há 40 dias atrás a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo. O que significou a ressurreição de Jesus? Significou que Jesus passou pela morte. Então voltemos antes. Significa que Deus veio à terra, que Deus se fez homem, o Filho se encarnou na Virgem Maria e passou os seus 33 anos na terra, espalhando o anúncio do reino e organizando a sua igreja, formando os seus discípulos, ensinando-lhes sobre os sacramentos e os mistérios do seu amor. Jesus então faz a sua entrega derradeira, ele realiza a redenção da humanidade, ele conquista a paz entre Deus Pai e a humanidade. A justiça devia ser lançada sobre a terra, porque o ser humano se afastou de Deus. Mas Jesus veio à terra para reconciliar a humanidade com Deus, para voltar às pazes. Na sua cruz, na sua entrega na cruz, Jesus faz as pazes de Deus com a humanidade. Ele aceita que se jogue no seu corpo humano, o corpo que ele assumiu. Ele aceita que joguem nele toda a maldade, todo o ódio, toda a raiva, toda a divisão, toda a intriga, toda a maledicência, toda a malícia, toda a antipatia, toda a guerra, todo o ressentimento, todas as obras diabólicas são jogadas no corpo de Jesus. Jesus acolhe nele, na sua cruz, nos seus flagelos, nos seus cravos, no seu sangue derramado. Jesus acolhe todos os sentimentos difíceis e toda a maldade que a humanidade experimenta por causa da obra diabólica. E Jesus morre. Aquele Deus que se encarna, ele desce aos abismos, desce ao abismo da maior separação com o Pai. Jesus entra na mansão dos mortos, na região infernal. É o momento do maior distanciamento entre Deus Pai e o Filho, a ponto do Filho ter gritado na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? A humanidade de Deus desce ao abismo profundo da morte. E ao terceiro dia, o seu poder divino, o seu Espírito vivente, o ressuscita. E Jesus aparece vitorioso, glorioso, majestoso, brilhante, exultante. Tal que a sua primeira palavra após a sua ressurreição é: alegrem-se, alegrem-se. E Jesus, por 40 dias, vai aparecendo e desaparecendo, ensinando os seus discípulos e os seus apóstolos os mistérios do reino de Deus. Ele foi revelando nesses 40 dias os mistérios dos santos sacramentos. Ele foi revelando nesses 40 dias os mistérios do dom do amor, do poder do amor, que vai tornar a vida totalmente curada, totalmente sanada. Jesus estabelece a promessa. Ele vai afervelhando o coração dos discípulos para que eles desejem o prometido, desejem a conclusão de todo esse mistério. Agora então, nós nos deparamos hoje com a última aparição de Jesus. Ele leva os apóstolos e os seus discípulos para uma montanha na Galileia.
esse sétimo domingo, antes de Jesus entrar na glória, Ele vai dar o seu último testamento. Na aparição, Jesus toma naquela montanha da Galileia, toma toda a força da vocação que tinha colocado no coração dos seus apóstolos. Vocês se lembram? Que foi na Galileia que Jesus os chamou. Foi à beira do mar da Galileia que Jesus chamou um a um para que o seguissem. E agora, no fim da sua manifestação, tendo concluído este ciclo das suas aparições e dos seus ensinamentos, Jesus tem a sua última manifestação neste lugar, no lugar do chamado, a Galileia do chamado. Eu já queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, quando você foi chamado? Quando foi que você sentiu que a fé começou a se irradiar na sua vida? Quando foi que você percebeu a força do dom de Deus no seu coração? Hoje Jesus conclui o ciclo da sua manifestação no mundo, no planeta Terra, voltando a Galileia. Quase a nos lembrarmos do Apocalipse. Volta ao teu primeiro amor. Irmão, irmã, volta àquele encontro que você teve com o Senhor pela primeira vez. Volta àquele lugar que te fez experimentar a força do encontro com Jesus. E Jesus, neste local, nesta montanha santa da Galileia, Jesus, pela primeira vez diz: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por quê? Porque Jesus já está ressuscitado, Ele já é o vivente, Ele já tem o cumprimento de todas as profecias, Ele já tem a realização nele de todas as palavras que Ele havia anunciado. Ele é Deus e homem, homem, Deus, é Ele mesmo, nele que tudo se realiza. E Ele então pode dizer agora com toda a autoridade: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus, manifestando a glória e o poder que Ele tem sobre a morte, e o poder que Ele tem sobre a vida, Ele dá agora o novo comissionamento. A gente até chama de o grande mandato. Porque se nós temos no Antigo Testamento o primeiro mandamento da lei divina, se nós temos na última ceia Jesus dando o novo mandamento da lei divina, agora a sua última palavra, porque depois Ele não será mais visto, a sua última palavra, que a gente chama de o grande mandamento, a grande ordem, não simplesmente o primeiro mandamento, nem mais o novo mandamento, mas agora o grande mandamento, que Jesus dá com toda a sua autoridade. Ele diz aos seus discípulos e apóstolos: ide, ide. Chegou o tempo da manifestação do Senhor numa obra de evangelização. Ide, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Para a gente se pensar, não poderia Jesus ter ficado então aparecendo e desaparecendo? Ele estava ressuscitado, glorioso. Não podia então aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer? E quando a gente precisava, Ele aparecia, falava com a gente, e depois desaparecia, depois voltava a aparecer. É preciso se perguntar: por que Jesus subiu aos céus?
não poderia ter ficado conosco? Por que agora manda a gente? Não poderia Ele ter ficado entre nós? Porque quando Jesus veio à terra, não foi por uma mera manifestação de Deus. Quando Jesus veio à terra, foi para resgatar o ser humano. E era necessário completar esta obra, esse resgate. Minha irmã, meu irmão, se o ser humano, na cruz de Jesus, já foi libertado da culpa do pecado, se na ressurreição de Cristo foi perdoado, foi justificado, agora Cristo desaparecendo, subindo à glória do céu, o que está fazendo? Está levando o corpo humano para a glória divina. É este o fim de todos nós. É este o novo céu e a nova terra que surge. Nós nascemos nesta terra, mas nós temos a nossa morada no céu. Há uma nova etapa na nossa vida. Ela vai surgir ainda plenamente manifestada, e Jesus já antecipa, Ele já entra na glória. Mas quem entra na glória? O corpo ressuscitado de Jesus. Que corpo ressuscitado é este? O corpo humano que Jesus recebeu de Maria. Então, o que aconteceu? Deus que se fez homem e desceu aos mais profundos abismos, agora o homem Deus se levanta e entra na glória do céu. A ascensão de Jesus é a nossa glorificação. A entrada de Jesus aos céus é a nova etapa da vida humana, é o futuro de cada um de nós. Sabe qual vai ser o seu futuro? Você sabe o que ainda te espera? A tua glorificação. Você ainda tomará parte do céu. Existe a realidade do céu, onde o corpo glorioso vai vivenciar a plenitude do dom da vida. Nossa, que extraordinária experiência. Nós temos uma vocação. Eu fico a pensar, por que Jesus fez isso na Galileia? Talvez para dizer aos apóstolos, aos discípulos, que a nossa vocação maior é ir para a casa do Pai, é ir para o céu, é ir para Deus. Então, entre o hoje e o ir para a casa de Deus no céu, como nós vamos viver? Estaríamos agora órfãos, como nós dissemos semana passada? Estaríamos agora desprotegidos? Estaríamos agora sem nenhuma possibilidade de realizar as obras de Deus? Esperando o dia da manifestação da sua glória, o dia da nossa morte, a entrada no céu? Não, não. Jesus disse: vocês receberão a força. Eu indo para o Pai, lhes mandarei o Paráclito, a força. Vocês terão uma força para serem as minhas testemunhas no mundo, para serem a minha presença no mundo, para realizar os meus sacramentos no mundo, para eu estar presente no mundo. Hoje a festa da ascensão de Jesus não é o adeus de Deus. Não é Deus dizendo para o ser humano: tchau, fiquem aí, e agora eu vou embora e vocês se virem. Não, hoje não é o dia do adeus de Deus. Hoje é o dia em que Deus acolheu o ser humano na sua glória. A Santíssima Trindade
passa a ter nela o corpo humano glorioso. O Deus que era só espírito, agora tem o corpo da glória, o corpo humano inserido nele. Ou seja, o ser humano é divinizado. E Jesus então nos manda essa força, a divinização da nossa vida, a transformação do nosso viver. Vem a força do alto, virá o derramamento do Espírito Santo. Por isso Jesus recomenda que eles estejam agora em Jerusalém e passem esses dias aguardando receber força. Ninguém de nós deve fazer as coisas por conta própria. Ninguém de nós deve tomar uma atitude arrogante de se achar o único protagonista. O protagonismo de toda a missão, a operação do nosso agir é obra do Espírito Santo. Ele é a força enviada para nós. Ele é o testemunho da presença de Deus, de Jesus entre nós. É pelo Espírito Santo que faremos os sacramentos. É pelo Espírito Santo que anunciaremos o mundo a presença de Jesus. É por Ele que daremos testemunho na nossa vida de que Jesus está vivo. Por isso, a solenidade da ascensão de Jesus aos céus ainda vai ter um desfecho semana que vem, que é o envio, o derramamento do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu queria lhe dar então algumas recomendações. Primeira, os apóstolos perguntam para Jesus: você vai indo agora embora? É agora o tempo da manifestação do reino? É agora que as coisas vão se concluir? E Jesus disse: não se perturbem sobre o tempo. Não se desanimem no tempo. Não fiquem procurando datas. Ao contrário, tomem a força, tomem a coragem, se reúnam e recebam do poder do meu Espírito. Como o Espírito Santo vem? O Espírito Santo se recebe quando se reza e se acolhe. Nós estamos então entrando na novena de Pentecostes. Desde sexta-feira iniciamos esses 9 dias que antecedem a vinda do Espírito Santo. No sábado à noite que vem vamos celebrar a vigília e domingo que vem o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Se prepare em oração. O Espírito Santo se pede, vamos dizer a todo dia, nessa semana, a todo momento: vinde Espírito Santo. De novo, vinde Espírito Santo. Novamente, vinde Espírito Santo. O Espírito Santo é dom, então se pede e se acolhe, se recebe, se agradece. Vamos dizer juntos: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa experiência que nós vamos viver nessa semana. A glorificação de Jesus nos abriu a oportunidade de receber um dom maravilhoso. A transformação da nossa vida. O poder do alto, a força de Jesus vai operar em nós. E essa força se chama Espírito Santo. Quero convidá-lo para, durante cada um dos dias desta semana, desejar, suplicar e acolher
o dom do Espírito de Deus, para nos tornarmos testemunhas da presença viva de Jesus no nosso meio. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Santíssima Esposa. Creio